E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, a partir de agora nós vamos iniciar um novo estudo com um novo conteúdo que será muito importante os nossos conhecimentos sobre critérios de divisibilidade até onde a gente estudou para poder entender melhor este conteúdo que são os números primos. Então se liga aí nesse novo assunto muito maneiro, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, pessoal, se liga aí nessa definição de números primos. Olha só. Então, pessoal, olha aí a definição de números primos. Presta atenção e escreve aí no caderninho de vocês. É número primo todo aquele que tem somente dois divisores, a unidade, que no caso é o número 1, e ele mesmo. Vou explicar isso agora, olha só. Olha só, pessoal, agora que vocês já sabem aí o que são números primos, nós vamos agora destacar desses 13 números aqui quais são os primos e, consequentemente, quais não são. Porque a partir do 1, todo número ou é primo ou não é primo. E quando um número não é primo, ele recebe sim um nome. São chamados de números compostos. Quando um número não é primo, ele é consequentemente chamado de número composto, tá beleza? Então, começando aí pelo 1, nós vamos listar os divisores do número 1. Também vamos listar os divisores do número 2, do número 3, os divisores do número 4, os divisores do número 5, os divisores do número 6, do 7, do 8, 9, até o 13. Já tá bom para o começo da nossa aula, tá beleza? Então, nós vamos aí, começando pelo 1, vamos listar quais são os números que conseguem dividir o 1. Nós sabemos que o 1 ele pode ser dividido por 1, porque todo número dá para dividir por 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Não tem complicação em dividir por 1. Então nós sabemos que 1 dá para dividir por 1. Só que existe algum outro número que, além do 1, que divida o 1, um número inteiro? Além do 1, que possa dividir esse 1 em partes inteiras? A gente sabe que não tem. Então, o número 1 tem apenas um divisor, ó. E o um divisor apenas, ter um divisor apenas, não se encaixa na definição de números primos, porque números primos têm que ter apenas dois divisores, nem mais nem menos. Dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Então, se 1 tem apenas um divisor, então ele não é primo. É uma discussãozinha aí que tem se o número 1 é primo, se ele não é, porque se ele consegue dividir por 1, ser dividido por 1, também consegue ser dividido por ele mesmo, que é 1. Só que ele mesmo é o próprio 1 de novo. Então, a gente não pode considerar o 1 como um número primo. Então, 1 não é primo. Aí, professor, o senhor disse que quando não é primo é composto. Mas olha só, o 1 é uma exceção, tá legal? O 1 também ele não é um número composto. O 1 é simplesmente o número 1. Ele não se encaixa em nenhuma das duas regrinhas, nenhuma das duas definições, tá beleza? Então, vamos começar pelo 2. O número 2, ele pode ser sim dividido por 1. Na verdade, pessoal, todos os números aqui, eles têm como divisor o 1, tá? O 3 também pode ser dividido por 1, o 4 por 1, o 5 também por 1, o 6 também por 1, por 1, o 7 também por 1, o 8 por 1, o 9 por 1, o 10 por 1, o 11 por 1 e o 12 por 1 e o 13 também por 1. Todos os números conseguem ser divisível ou dividido por 1. O 1 ele consegue dividir todos os números, dividir entre aspas, né? Porque fica o mesmo número. 2 por 1 é 2, 3 por 1 é 3, 4 por 1 é 4, 5 por 1 é 5, 6 por 1 é 6 e assim sucessivamente. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então já sabemos que todos os números têm como divisor o número 1. Mas resta-nos saber se, além do 1 e dele mesmo, porque o 2 também consegue ser dividido por 2, ó. 2 por 2 dá 1. 3 também dá por 3, que dá 1. 4 também dá por 4, que dá 1. 5 também dá por 5, que dá 1. 6 por 6 dá 1. 7 por 7 dá 1. 8 por 8 dá 1. 9 por 9 dá 1. 10 por 10 dá 1. 11 por 11 dá 1. 12 dividido por 12 dá 1. E 13 dividido por 13 dá 1. Então percebemos que, além do 1, o próprio número em questão também consegue ser divisor do número. Por quê?
O 2 é divisível por 2, que dá 1. Todo número consegue ser dividido por ele mesmo. 2 palitos para 2 pessoas é 1 palito para cada uma. 3 palitos para 3 pessoas é 1 palito para cada uma. Então, todos os números aqui, eles conseguem sim ser divididos por 1, claro, e também conseguem ser divididos por ele mesmo. Eu estou aqui listando os números que conseguem dividir o número que está preto lá em cima, que está em preto lá em cima. O 6, o 1 e o 6, o 7, o 1 e o 7, o 8, o 1 e o 8, são divisores do 2, são divisores do 3, são divisores do 4, são divisores do 5, são divisores do 6, são divisores do 7, são divisores do 8 e assim por diante. Então, o 1 e ele mesmo são divisores daquele número, mas será que existe algum outro número que consegue dividir esse aqui, 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 esse aqui? Se eu conseguir descobrir algum outro número que consiga dividir o 2, ele não é primo mais. Até então ele é primo, porque tem dois divisores, ó, o 1 e ele mesmo. Então, se ele tem dois divisores, que é o 1 e o próprio 2, então até então ele é primo. Se eu descobrir um outro divisor aqui, um outro número que consiga dividir o 2, ele deixa de ser primo na hora. Se eu conseguir aqui descobrir algum outro número, além do 1 e do 3, que consiga dividir o 3, o 3 ele deixa de ser primo no instante de um só. Então vamos lá. Vamos pensar, será que existe algum outro número, além do 1 e do 2, que consiga dividir o 2? Com certeza não é? Porque 2 por 1, 2. 2 por 2, 3. Entre 1 e entre 2 não tem nenhum outro número inteiro que consiga dividir o 2, claro. E se eu já cheguei no número igual ao próprio número, que é o 2, se eu botar 3 aqui, com certeza não vai dar um número inteiro. Não vai dar um número exato, redondo, como a gente costuma dizer. Então, não existe nenhum outro número, além do 1 e do 2, que consiga dividir o 2. Então, 2, ele é primo, tá beleza? O 3. 3 dá por 1, que é 3. 3 dá por 2? Não. Por que não dá por 2? Porque o 3, ele é um número ímpar. E um número ímpar não consegue ser dividido por 2. A gente viu isso aí no critério de divisibilidade. 3 é ímpar, não dá para dividir por 2. Então, não dá por 3, não dá por 2, dá por 3. 3 já chegou no limite dele, ó, que é o próprio número. Se eu colocar um número aqui maior do que 3, é claro que não vai dar um número inteiro, um número exato. Então, 3 é primo, tá beleza? 4. O 4 ele dá por 1, mas o 4 também dá por 2, pessoal. Olha só, o 4 também consegue ser dividido por 2, que é quanto? 4 por 2 dá igual a 2. Então, se eu descobrir um outro divisor, além do 1 e dele mesmo, que consegue dividir o 4, que é o 2, então o 4 não é primo. O 4 ele é composto. Beleza? O 4 é um número composto. O 5. O 5 dá para dividir por 1, claro, mas o 5 dá para dividir por 2? Não, por quê? Porque o 5 é ímpar. Se é ímpar, não dá por 2. O 5 dá por 3? Não, por quê? Porque o 5 não é múltiplo de 3. Ó. 0, 3, 6. O 5 não entra. Então, o 5 não dá por 3. Também não dá por 4, porque se não dá por 4, se não dá por 2, também não dá por 4, não tem como. Então, e dá por 5. Não dá por 2, nem por 3, nem por 4. E dá por 5. O 5 chegou no limite porque é ele próprio. Não tem, se eu colocar por 6, é claro que não vai dar, porque eu estou dividindo um número menor por outro maior e não vai dar um número inteiro. Então, o 5 ele é sim primo, porque eu não consegui descobrir nenhum outro divisor além do 1 e dele mesmo. Então, 5 ele é primo. Beleza. O 6... O 6, pessoal, além do 1, o 6 é par. O 6 dá para dividir por 2 também, ó. Dá por 2 também. O 6 também é múltiplo de 3, também dá por 3. Estou escrevendo aqui pequenininho, mas acredito que dá para vocês verem aí, ó. É um 2 e é um 3. São dois divisores, além do 1 e do 6, que conseguem dividir o 6. 6 dá por 2, que dá 3. 6 dá por 3, que dá 2. 6 dividido por 3, 2. É ou não é? Então, além do 1 e do 6... que consegue dividir o 6, eu tenho o 2 e tenho o 3. Então o 6 deixou de ser primo, ó, porque além dos dois eu consegui descobrir mais outros. Então não é primo, ele é o quê? Composto. É isso aí, 6 é composto. 7. 7, pessoal. 7 dá por 1 e dá por 7, beleza. Mas o 7 dá por 2?
Não, porque é ímpar. Dá por 3? Não, por quê? Porque 7 não é múltiplo de 3, ó. 0, 3, 6, 9. Então 7 não entra na lista, então 7 não dá por 3. 7 dá por 4? Também não, porque não dá por 2, também não dá por 4. Dá por 5? Claro que não. Dá por 6? Também não. Dá por 7? Sim, claro. Então não descobri nenhum outro número que dê para dividir o 7. Então 7 é primo. 8. O 8, pessoal, o 8 dá para dividir por 2, ó. Também, porque o 8 é par. Se é par, dá por 2. Eu já matei de cara aí que o 8 já não é mais primo. O 8 é composto. Mas só, pessoal, que além do 2 tem também o 4, ó. O 4, sim, também dá para dividir o 8. 8 por 4 dá 2. Então, tenho mais dois números aí que conseguem dividir o 8. 9. O 9 não dá por 2, mas o 9 dá por 3, ó. Por quê? Porque o 9 é múltiplo de 3. 0, 3, 0, 3, 6, 9. Então, 9 por 3 dá quanto? Dá 3. Então, 3 também é um divisor de 9. Então, se o 3 é um divisor de 9, eu descobri que além do 1 e além do 9, tem o 3, que consegue dividir o 9. Então, o 9 deixou de ser primo. O 9 não é primo. Então, o 9 ele é composto. Beleza, pessoal. Muito legal, né? O 10. 10 dá por 2 porque é par. Então, se o 10 dá por 2 também dá por 5. Então, se eu já descobri outro número que era o 2, então ele já não é mais primo. Mas eu não custa nada listar mais outro número aí, que no caso é o 5. Então, o 10 tem como divisor 1, ele mesmo, que é o 10, mas tem ainda o 2 e tem o 5. Então, tem mais de 2 divisores, então ele é composto também. Composto. O 11, ele é primo, pessoal. Por quê? Porque o 11 ele não é par, ele não dá por 2. O 11 não dá por 3, não dá por 4 também, porque não dá por 2. O 11 não dá por 5, porque não termina nem 0 nem 5. O 11 também não dá por 6, porque também não dava por 2, também não dá por 6. Então, já era, por 8 muito menos, por 7 muito menos, por 10 muito menos, e dá por 11. Eu cheguei no 11, então só tenho o 11, só tenho 1 e o 11 como divisor dele, então ele é primo. O 12 é par, dá por 2, ó. Então já não é mais primo, mas também daria por 3, daria por 4 e daria por 6. 12 por 1 dá 12, 12 por 2 dá 6, 12 por 3 dá 4, 12 por 4 dá 3, 12 por 6 dá 2 e 12 por 12 dá 1. Então são números aí, ó, que são divisores do 12, então ele é composto. E o 13? O 13, ele não dá por 2 porque é ímpar, não dá por 3 porque 0, 3, 6, 9, 12, 15. O 13 não entra. Então, o 13, ele não... Até então, ele é primo, ele não dá por 3. Por 4, muito menos. Por 5 não dá porque ele não termina nem 0 nem 5. Por 6 também não. Por 7 também não. Por 8 também não. Por 9 também não. Por 10 também não. Por 11, por 12, por 13 dá. Então, não tem nenhum outro número entre 1 e 13 que consiga dividir o 13. Então, ele é primo. Então, esses números aqui, ó, que eu marquei com o Vzinho, são números primos até o 13. Mas só que existe uma outra maneira aí de descobrir se o número é primo ou se não é, sem precisar aí dizer, não dá por 2, não dá por 3, não dá por 4, não dá por 5 e até cansar de ver os divisores e ver que não dá ou ver que dá. Então, existe uma outra maneira aí que eu vou ensinar para vocês também, mas por hora, esse método aqui fica para vocês verem aí se um número é primo ou se não é. Eu vou deixar também uma lista de atividade para vocês com alguns números para vocês descobrirem se é primo ou se não é. Tá beleza? Então, se liga aí, anota aí, vejam aí mais videoaulas sobre isso aí, isso é muito importante. Números primos é demais, tá beleza, pessoal? Valeu!